Oi, eu sou a Piti Koshimura e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre namorar em outras línguas. Quem aí namora um gringo ou uma gringa e tem que se comunicar o tempo inteiro numa língua estrangeira, sabe que nem sempre essa é uma tarefa muito simples, mas com muita paciência e muito amor envolvido, eu acho que essa acaba sendo uma forma muito legal de praticar e de ganhar fluência em outros idiomas. Aqui eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência de namorar um francês e contar 4 coisas que ele faz ou que ele não faz que me ajudam muito nesse processo de ganhar fluência na língua francesa. Só para vocês terem uma ideia, a gente já começou nosso relacionamento no meio de uma salada linguística porque a gente se conheceu no Japão. Então, vocês imaginem a situação. Eu, brasileira, ele francês, os dois estudando japonês, mas se comunicando na maior parte do tempo em inglês, porque era a língua que a gente tinha mais facilidade. E aí, depois de um tempo, eu resolvi estudar francês, porque eu sempre achei o francês uma língua super bonita, super charmosa, e finalmente eu tinha aí uma ótima razão para começar a estudar. Pouco a pouco a gente foi deixando o inglês de lado para adotar o francês nas nossas conversas. Só que para fazer essa transição de passar do inglês, que era uma língua que eu tinha mais domínio, para passar a falar em francês, que eu ainda estava aprendendo, algumas coisas da parte dele foram fundamentais. A primeira delas é que ele nunca tirou sarro da minha cara. Isso pode parecer uma bobagem, porque é natural que as outras pessoas achem engraçado o nosso sotaque ou a nossa pronúncia, mas se a gente acaba sendo motivo de piada o tempo inteiro, eu acho que muita gente acaba se sentindo inibida a praticar no dia a dia o idioma que está aprendendo. Então eu sempre me senti à vontade para falar, mesmo sabendo que eu estava cometendo vários erros, trocando o masculino por feminino, errando pronome, conjugação de verbo, enfim. E aí a gente pula para a segunda questão, que é ele sempre corrige os meus erros. Isso, na prática, eu confesso que me deixa um pouco irritada, é um pouco desagradável, porque você imagina, você está ali conversando, contando uma história e tem alguém te interrompendo para corrigir a sua gramática. Mas eu sei que no fundo isso é muito bacana, porque se não for ele para corrigir os meus erros, pouquíssimas pessoas se sentem à vontade para fazer isso, porque não é todo mundo que tem essa intimidade, eles vão deixar passar batido e a gente nunca vai saber onde é que a gente está errando. E a terceira coisa que ele faz, que é muito bacana, é que ele tem muita paciência e ele sempre me incentiva a continuar falando em francês, mesmo nas horas que eu tô cansada, que eu quero trocar pro inglês, ou que eu quero ficar quieta e não falar nada, porque às vezes é difícil de achar o vocabulário certo para expressar aquilo que a gente quer. Então, quando a gente tem esse tipo de apoio e ouve coisas do tipo, olha, continua, você tá indo bem, eu tô te entendendo, é muito bacana, porque a gente se sente cada vez mais motivada a continuar falando, mesmo não falando na melhor forma possível. Quando a gente está aprendendo uma língua, a gente precisa de mais tempo para conseguir organizar as nossas ideias e para poder exprimir aquilo que a gente quer. Então, ter paciência e contar com esse tipo de incentivo é muito bacana. A quarta coisa, que é um pouco inusitada, mas que me ajuda muito a ganhar fluência e a destravar, é a questão das discussões. Quem convive com franceses sabe que eles adoram uma discussão, eles amam um debate, eles adoram argumentar, retrucar suas ideias e ver até onde vai a sua lógica. Isso faz com que a gente pense mais rápido na língua e queira se expressar de uma forma mais clara para poder defender as nossas opiniões numa discussão. E isso acaba sendo um indicador para mim do quanto eu progredi na língua, porque antes, sempre que o assunto começava a esquentar, eu automaticamente mudava para o inglês. E com o tempo eu fui vendo que eu conseguia manter as discussões em francês, só que eu só me dei conta disso porque o meu namorado, um dia, no meio de uma discussão, até mesmo de uma briga que a gente estava tendo, ele ficou dando trela para a discussão, ficou dando corda para aquilo, só para ver até onde eu ia falando em francês. E no final eu já estava exausta, só que ele estava contente, porque ele me falou assim, olha só, tá vendo o quanto você melhorou? A gente consegue até brigar em francês. Essa acaba sendo uma forma não muito ortodoxa de praticar um idioma, mas com certeza tem me ajudado bastante. Eu espero que vocês tenham curtido essas dicas e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!